Salve galera, beleza? Sou o professor Eduardo e hoje aqui nós vamos falar um pouquinho de arte, melhor, história da arte. Nós vamos falar aqui de 3 movimentos artísticos do século XIX e do século XX, conhecido como impressionismo, pós-impressionismo e expressionismo. Bora lá? Galera, o século XIX é um século maluco, aconteceu várias e várias coisas. Nós temos revoltas pela Europa, nós temos unificação da Itália e da Alemanha, nós temos segunda revolução industrial, trazendo mudanças significativas na paisagem, na poluição, nas formas de trabalho, inclusive nos costumes. E claro que tudo isso vai se refletir na forma de se expressar artisticamente. Se hoje nós temos mudanças significativas nas nossas formas de expressar, imagine onde está ocorrendo tudo aquilo. Então, esses artistas, alguns artistas vão também inovar nas suas formas de expressar, criando aí alguns movimentos e expressões artísticas bastante específicas do período. Nós vamos começar por o impressionismo. O impressionismo, movimento artístico do século XIX, que foi fundado por um francês chamado Claude Monet. O Monet, galera, era aquele típico francês, tá? Viveu, trabalhou, estudou, teve um ateliê em Paris, depois foi para uma cidade no campo, onde tem ali as suas principais obras, na cidade de Giverny, na França. Esse cara, ele começa a falar o seguinte, olha, a arte anterior, lá do século XVIII, é aquela arte mais clássica, cheia de padrões, que se preocupa com a perspectiva, com o realismo. Agora eu, como artista, não quero representar essas coisas dessa maneira. Eu quero pegar as impressões que estão ocorrendo ao meu redor, entender as coisas, sentir a arte nos meus pulmões e ficar livre para pintar. Não é à toa que Claude Monet vai pegar o seu cavalete, vai colocar no meio da rua e vai começar a pintar en plein air, ou seja, ao ar livre. Então os impressionistas vão fazer o quê? Os impressionistas vão pintar ao ar livre. Ele não vai ser aquele artista de ateliê que fica no ateliê horas e horas. Ele vai pra rua e vai pintar, capturar as impressões que acontecem à sua volta. Então os impressionistas, eles vão tentar capturar as cores do momento em que o olho está vendo. As pinceladas vão ser pinceladas largas, na qual, se você chegar perto de um quadro impressionista, você vai ver o formato da pincelada, porque são pinceladas soltas, largadas, e há uma mistura de cores, então as cores não são bem definidas. Se a gente pegar o primeiro quadro do Monet, né, o quadro que deu nome ao movimento, que chama Impressão ao Nascer do Sol, que você está vendo aí na tela, você vai ver que as cores, elas são bagunçadas, elas são mescladas. A gente consegue ver o sol ali no centro da imagem, mas ele está sendo confundido com o mar, com o horizonte, com as nuvens. Então esse era o intuito dos impressionistas, beleza? Capturar as impressões. E a gente vai ter uma série aí de artistas que vão dar prosseguimento a este movimento e fazer com que seja um dos principais movimentos aí do século XIX. A gente vai estar passando aqui algumas das obras impressionistas para vocês darem uma olhada. Após o movimento impressionista, nós vamos ter um movimento, não um movimento, mas mais uma expressão chamada de pós-impressionista. Como o próprio nome diz, acontece pós o movimento impressionista. O movimento impressionista, gente, ele apesar de ser muito influente e hegemônico, ele não foi, né, salvo de críticas. Ele recebeu críticas dos mais variados tipos, tá? Dos próprios artistas, dos críticos de arte. E claro, os artistas, eles trocavam figurinhas, galera. O século XIX é recheado dessas figurinhas, né, que a gente chama, famosas. Então Van Gogh, Lautrec, estavam tudo vivendo ao mesmo tempo ali. E aí nós temos um grupo
de pessoas, de artistas, que não se enquadram nos impressionistas, mas também não se enquadram em nenhum outro movimento artístico. E aí um crítico de arte lá no século XX, ao analisar algumas obras impressionistas, vai falar, esses caras, eles tinham um pezinho no impressionismo, mas eles não eram totalmente impressionistas. Então ele cunha, né, o termo pós-impressionista, que é este momento ali entre 1890 até o início do século XX. Dentre esses artistas pós-impressionistas, nós podemos destacar aqui com grande destaque Vincent van Gogh. Provavelmente aí você conhece esse cara, ele é bastante famoso por aquele quadro Noite Estrelada, muito bonito. A gente também tem aquele quadro Os Girassóis, a gente também tem o quadro O Quarto, onde ele pinta o quarto dele, onde ele morava, e claro, o Autorretrato, onde mostra ele sem a orelha, um episódio maníaco que ele teve, onde ele se automutilou. Bom, o Van Gogh, ele usa, né, cores, ele usa também pinceladas largas, mas diferente dos impressionistas, onde as cores se misturam, etc e tal, no pós-impressionismo a gente vê o uso das cores de uma maneira mais acertada. Então se a gente pega o Noite Estrelada do Van Gogh, a gente consegue ver o céu, a gente consegue ver as estrelas, as cidades, tá? A gente consegue ter alguns elementos ali. Outra forma dos pós-impressionistas são alguns artistas que usam a técnica do pontilhismo. Então são pequenos pontinhos que os artistas vão fazendo nas telas, que vão formando uma grande tela. Vai estar passando aqui para vocês alguns quadros pontilhistas também. E pra gente finalizar, galera, vamos falar do movimento expressionista. O movimento expressionista já é um movimento do século XX, principalmente na Alemanha. Vai ali por volta de 1905 a 1930. E os expressionistas, diferente dos impressionistas, que quer capturar as impressões, as noções, enfim, os expressionistas, como o próprio nome diz, quer expressar as emoções. No início do século XX, a gente vai ter uma onda, né, um auge da ciência psíquica e psiquiátrica, principalmente com os estudos do Freud, estudos do Jung, que vai fazer com que essa galera, esses artistas, queiram expressar aquilo dentro do seu coração, do seu peito, da sua alma. Então os quadros vão refletir isso. São quadros bastante fortes, com uso de cores fortes, vibrantes, e as expressões dos rostos sempre muito presente, muito forte, muito firme. A gente pode até dizer aqui que a temática é meio pessimista em comparação com os impressionistas em plein air, né? Então um dos principais artistas foi o norueguês Edvard Munch, que provavelmente você já conhece daquele quadro O Grito. O quadro O Grito, gente, é o quadro mais famoso do Munch, e principalmente porque ele vai ter 4 grandes versões. A gente tem 2 versões desse quadro de 1893, uma de 1895 e uma de 1910. Essas 4 versões são versões diferentes do mesmo quadro, onde a gente consegue ver que o Munch, ele varia, né, de acordo com aquilo que ele quer passar. Então a gente tem uma versão que o globo ocular da pessoa está vazio, né, buscando algo mais relacionado à morte. A gente tem um quadro onde a gente consegue ver um olhar mais desesperador, um quadro mais mal acabado. Enfim, sempre a noção de expressão, de força, do sentimento entrando fortemente aí no expressionismo, beleza? A gente vai estar passando aqui também alguns quadros de pintores expressionistas aí para vocês verem. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. É bom para você rever alguns assuntos, estudar e também compartilhar com seus amigos. E claro, não esqueça, CBR tá aqui e a gente volta em breve. Até mais!